Em uma pequena cidade onde os dias se arrastavam em uma rotina silenciosa, algo despertava nas sombras. Algo que ninguém estava pronto para enfrentar. Samantha era uma mulher comum. Solteira, vivia para o seu filho de 7 anos, Ben. Moravam em uma casa simples, com jardim nos fundos, cercada por vizinhos amigáveis e ruas tranquilas. Ben era um garoto doce e educado, mas às vezes um pouco distraído demais para a idade. Samantha, porém, nunca se preocupou de verdade, até aquela noite. Era quase meia-noite quando Samantha acordou com um estalo seco vindo do corredor. Sonolenta, achou que era o vento, mas uma sensação estranha a forçou a se levantar. Pegou o roupão, atravessou a casa na penumbra e encontrou Ben parado, imóvel, diante da porta do quarto. Ele estava de costas para ela. "Filho?", chamou, tentando manter a voz calma. O garoto não respondeu. O silêncio era tão denso que parecia vibrar no ar. Samantha se aproximou e tocou o ombro do filho. Ele girou devagar, muito devagar, como se algo o movesse por dentro. E quando virou o rosto para ela, Samantha recuou, o coração batendo forte. O rosto era de Ben, mas os olhos não eram dele. Estavam vidrados, escuros como poços sem fundo. Havia algo ali, algo que a observava por trás daquelas feições inocentes. "Mamãe", disse Ben, a voz um pouco rouca, um pouco errada. "O que está fazendo acordado, meu amor?", ela sussurrou. O menino inclinou a cabeça como um boneco quebrado. Estava conversando com o homem do guarda-roupa. Samantha gelou. No quarto de Ben havia de fato um antigo guarda-roupa, herdado da avó dela. Um móvel grande, de madeira escura, que sempre fez a casa ranger de noite. Ela olhou rapidamente para a porta do quarto. Tudo parecia normal. Segurou a mão de Ben e o conduziu de volta para a cama. "Foi só um sonho, querido. Só um sonho", murmurou, cobrindo-o com o edredom. O garoto sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Samantha apagou a luz, tentando afastar a sensação de que havia alguém mais no quarto, observando-a. Durante os dias seguintes, Ben mudou. Coisas pequenas no começo. Ele falava com alguém quando achava que estava sozinho. Conversas sussurradas, risadas abafadas atrás da porta do quarto. Desenhava figuras estranhas, sombras sem rosto, mãos esticadas para ele. E havia também os olhos. Sempre os olhos. Vazios. Mortos. Samantha tentou convencer a si mesma de que era apenas imaginação infantil. Crianças tinham amigos imaginários, certo? Mas no fundo ela sabia. Algo estava terrivelmente errado. Então começaram os episódios. Ben acordava no meio da noite gritando, o corpo se contorcendo, como se estivesse sendo puxado para fora de si mesmo. Os gritos eram agudos, inumanos. Uma noite, ao correr para o quarto do filho, encontrou-o de pé em cima da cama, com os braços esticados para o teto, a boca aberta em um sorriso grotesco. Ele falava em uma língua que Samantha não conseguia entender. E quando ela tentou se aproximar, Ben virou a cabeça quase 90 graus para o lado, os ossos estalando de forma horrível, e murmurou: "Ele vai levar você também." Samantha recuou, apavorada. Procurou ajuda. Psicólogos, padres, especialistas em comportamento infantil. Todos diziam a mesma coisa. Trauma, imaginação ativa, distúrbio do sono. Ninguém a ouvia de verdade. Ninguém via o que ela via. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto de Ben, encontrou um caderno escondido debaixo do colchão. As páginas estavam cobertas de símbolos estranhos, rabiscos frenéticos. No centro de uma das folhas, uma figura enorme, humanoide, sem rosto, com braços estendidos, cercava o desenho de uma criança muito pequena. Abaixo, em letras tremidas, estava escrito: "Ele está dentro de mim." O medo tomou conta de Samantha como uma maré negra. Ela sabia que aquilo não era coisa de criança. Naquela noite, decidiu agir. Montou guarda no quarto de Ben, sentada na poltrona ao lado da cama. Por horas, nada aconteceu. Até que, às 3 da manhã, Ben começou a se mexer. Seus olhos abriram-se de repente, fixos no teto.
Samantha segurou a respiração. O garoto levantou-se lentamente, como se algo o erguesse como um fantoche. Ele virou a cabeça para ela e sorriu. Mas aquele sorriso não era humano. "Ele quer você agora", disse Ben em um tom monocórdio. De repente, as portas do guarda-roupa se abriram com um estrondo. Uma onda de ar gelado varreu o quarto. Das sombras entre as roupas, surgiu uma silhueta alta, disforme, sem rosto, sem olhos, mas tão palpavelmente viva que Samantha sentiu o pânico lhe cortar a garganta. O ser esticou um braço, dedos longos e finos como galhos secos. Ben correu até ele, como uma criança que encontra um velho amigo. Samantha gritou, correu até o filho, mas no momento em que o tocou, uma força invisível a lançou contra a parede. Tonta, quase desmaiando, viu o ser envolver Ben com seus braços. E num piscar de olhos, os dois desapareceram no guarda-roupa. As portas bateram com violência. O silêncio caiu de novo. Samantha rastejou até o móvel, com lágrimas nos olhos. Abriu as portas e encontrou apenas o vazio. Ben havia sumido. O quarto estava frio como um túmulo. Em desespero, ela chamou a polícia. Chamou vizinhos. Reviraram a casa inteira. Nenhum sinal de Ben. As semanas seguintes foram um borrão de dor e loucura. Samantha mal dormia, mal comia. Cada batida na porta, cada som vindo do corredor, fazia seu coração pular. Ela sabia que ele ainda estava lá. Sabia que o homem sem rosto ainda a observava. E então, uma noite, ela o viu novamente. Sentada no sofá, com as luzes apagadas, viu a silhueta parada na porta da cozinha. Sem rosto, sem forma, apenas presença. O medo a paralisou. A entidade não se moveu. Apenas ficou ali, emanando um ódio antigo, faminto. No chão, aos pés da figura, algo se arrastava. Um pequeno vulto. Ben, seu filho. Mas seu rosto estava errado. Seus olhos eram 2 buracos negros. Sua boca, um rasgo disforme. Ele rastejou até ela, esticando os braços e sussurrou: "Mamãe, me deixa entrar." Samantha gritou, correu para o quarto e trancou a porta. Chorou até o amanhecer. Desde então, a casa nunca mais foi a mesma. Objetos mudavam de lugar. Sombras deslizavam pelas paredes. Sussurros chamavam por ela do fundo do guarda-roupa. Ela tentou se mudar, tentou fugir, mas o que estava dentro do filho agora estava dentro dela. Algumas noites, Samantha acordava em lugares diferentes da casa, sem lembrar como chegar ali. Suas mãos sujas de terra, seu corpo coberto de arranhões, sonhos, onde cavava no jardim, onde escutava uma voz doce e sombria dizendo: "Continue cavando, mamãe. Está quase chegando." Agora, ela sabia. O homem sem rosto não queria apenas o corpo de Ben. Queria a família toda. Queria um lar. E dentro da casa vazia, onde o relógio marca sempre 3 da manhã, as risadas de uma criança ainda ecoam, misturadas com o som de algo rastejando na escuridão, esperando, pacientemente, até que alguém mais abra a porta e o deixe entrar.